nos trazendo a administração da palavra de Deus. Meus irmãos, o nosso desejo é que a doce paz do Senhor Jesus esteja na vida, no coração de cada um dos irmãos. Aproveitando que nós estamos em pé, abra sua Bíblia do Evangelho de Jesus, segundo Jesus com Mateus, exatamente no capítulo número 6. Deus, capítulo número 6. Quando você conta, nós saudamos também você que nos ouve, ou veio a Rádio Suprema. Deus te abençoe, fique conosco, você é Deus há de abençoá-lo, abençoá-la ainda mais. O texto nos diz o seguinte, Mateus capítulo 6, diz assim: continuação do sermão da montanha, esmolas, oração, jejum. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. É verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém? Amém. Poderia sentar, muito obrigado. Queridos, nós louvamos ao Senhor nosso Deus pela vida do pastor Nelson Gutenberg, presidente da nossa comissão, nesse estado de economia abençoada. Louvamos a Deus também pela vida
sentirão, como pastores que são, a necessidade da igreja em obter uma vida de oração mais dedicada nos moldes da palavra de Deus. E essa temática, oração, será ministrada, se o Senhor permitir, em todas as igrejas da Assembleia de Deus do Estado de Rondônia, durante este mês corrente. E na verdade, nós vamos observar nesse texto que nós acabamos de ler, que ele se inicia no capítulo de número 5, o Sermão da Montanha, onde Jesus, na sua pregação, no seu ensino, ele profere as bem-aventuranças. E ele estando ali em um monte assentado, as pessoas começaram, como era costume, se aproximaram de Jesus. E ao se aproximarem do mestre, o mestre começa a lhes ensinar sobre os aspectos práticos da vida cristã. E ele começa a falar dizendo que o pobre de espírito é bem-aventurado. Ele começa na sua prédica dizendo que quem tem fome e sede de justiça são bem-aventurados, porque haverão de ter farturas de justiça. Continua no seu sermão falando também que aquelas pessoas que estavam me seguindo, tendo ele como Senhor e Salvador, deveriam ser como o sal da terra e como luz do mundo, chegando a dizer para aqueles que me ouviam que se o sal não salgar mais, ele se torna ínsipdo, e por isso ele não tem mais utilidade, porque a função do sal é exatamente salgar. E ele chega na sua pregação a dizer: se não, para mais nada presta o sal quando perde a sua função, se não para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Algo comum que acontecia naquela região, quando o sal perdia a sua função, ele era muito utilizado para fazer piso das casas, determinados ambientes. O sal era colocado, batido até se tornar um piso. E aquelas pessoas que ouviam a Jesus entendiam muito bem essa linguagem, quando ele dizia que o sal não tinha mais função. A função dele só servia para ser pisado. Mas ele disse: vós sois o sal da terra. Quer dizer, tem que ter diferença, tem que aparecer uma diferença. Nesse sentido, ele continua dizendo que também é algo do mundo, até chegar aqui no capítulo 6, onde nós acabamos de ler. E ele chega a alguns detalhes pessoais da vida cristã, como por exemplo as esmolas, a oração e o jejum. Algo que nos dias de hoje parece estar muito distante da vida de muitas pessoas. Jamais generalizar, mas dizer que é algo que está se tornando um pouco ofuscado, um pouco nebuloso. Não está sendo possível avaliar, não está sendo possível, por uma carga de fatores, perceber o detalhe ou a importância que se tem à oração. Como a nossa temática ela versa sobre a oração, eu quero também atribuir um tema para esta reflexão de ensino nesta terça-feira.
seu pedido e seu pedido de oração. Aí veja, Jesus está pregando para uma multidão que conhecia muito bem que é esmola, uma vez que observou uma mulher, uma viúva, colocando a sua oferta. Jesus observava com detalhes a atitude das pessoas que estavam perto dele. Então a oração era algo muito conhecido, e o texto vem aqui, Jesus agora trazendo uma reflexão, uma palavra. Olha, a oração que alguns de vocês estão fazendo não é a oração que o Pai recebe. Esta oração é uma oração que não está caminhando pelo caminho da oração, ou seja, algumas daquelas pessoas, ou quem sabe um tanto, estava ouvindo a pregação de Jesus, tratando sobre a oração, e o que nos dá a entender no texto é que algumas daquelas pessoas para quem Jesus pregava, elas estavam desviadas do caminho da oração. E eu pergunto para você: é possível um crente se desviar do caminho da oração? Querido, tenha certeza absoluta que é possível um crente estar vindo, está congregando, ele está caminhando para a igreja, mas ele já há muito tempo não reservou mais o período, não ora mais conforme a vontade do Pai, e isso, de uma certa forma, deixa a sua oração de ser atendida, e ele, quando pensa que se aproxima, ele se afasta de Deus. Por esses dias, este que vos prega, que vos ensina a palavra de Deus, disse para o grupo que me ouvia que Deus, como está escrito na Bíblia, ele não faz acepção de pessoas. Quem crê nisso? Mas ele não faz acepção nenhuma de pessoas. Mas a acepção que Deus não faz à luz da Bíblia é a acepção para salvação. Guarde isso com você. Deus, em alguns quesitos da vida prática cristã, ele faz sim um tratamento com quem tem intimidade com ele. E a intimidade é uma relação, é um vínculo que é constituído por conversa, via de regra, por conversa, por uma relação. Nós vamos observar aqui no texto que Jesus está pregando no sermão da montanha, e eu vou me abster de falar sobre as esmolas, e vou me abster de falar sobre o jejum, porque aparece a fase no decorrer dessas coisas, e vou me prender inicialmente na questão da oração, para que nós possamos tirar aqui uma lição e uma reflexão para nós, e fazer, meus queridos, à luz da palavra de Deus, como que se a palavra de Deus fosse para nós nesta noite um raio-x, uma radiografia, aonde ao me colocar diante da palavra eu consiga ver a minha vida e perceber aonde eu preciso melhorar no que tange à oração. Bendito é o nome do Senhor para sempre. A oração, queridos, ela é tão indispensável, ela é tão importante, que no decorrer de toda a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrar várias pessoas com muitas dezenas, centenas de referências bíblicas, se referindo a pessoas que alcançaram uma intimidade, uma relação com Deus, para conhecer a sua voz, saber quando ele fala, saber quando ele permite, saber quando ele não permite, por causa ou por meio
que estavam ouvindo Jesus, que tinham um hábito de oração, eles estavam sendo ali por Jesus advertido para que tivesse uma oração que chegasse ao trono da graça. E deixa eu dizer uma coisa: parece que qualquer um de nós não temos dificuldade de explicar, do ponto de vista teórico bíblico, o que é uma oração. Para que orar? Por que orar? São perguntas que eu faço para mim e para você, e que você já tem a resposta. A pergunta seria: por que é que eu não consigo orar? Por que é que eu não consigo firmar um propósito de oração? Por que é que eu não consigo ter uma intimidade maior com Deus através da oração? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Nós vamos observar que aconteceu um fato que a Bíblia registrou, para que os irmãos percebam aquilo que nós acabamos de ministrar a vossos corações, dizendo que Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, mas para quem tem intimidade em relação com Ele, você pode ter certeza, recebe um tratamento diferente. E nós estamos com a Bíblia permeada de exemplos de pessoas que tiveram esta comunhão aprofundada com Deus por meio da oração. Mas para que você entenda, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Hoje é um culto de estilo no Evangelho de Jesus segundo registrou Lucas, por gentileza. Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9. Diz a palavra de Deus o seguinte: aí fica no capítulo 9 e a missão dos 12. Que diz a Bíblia: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E eles foram e voltaram alegres, né? Chegaram e voltaram e disseram para o Senhor: mestre, nós estamos muito felizes. O que aconteceu? No teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Agora, o versículo 28 do capítulo 9 diz o seguinte: e aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte foi orar. Muito bem. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E apareceu aquele momento no versículo 31 dizendo: os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Versículo 32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Versículo de número 33. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, vírgula, não sabendo o que dizia. Preste atenção na reflexão desta palavra. Pedro, João e Tiago foram convidados e convocados ao Senhor para ir orar. Eles foram até ao monte da transfiguração, aonde aconteceu este momento glorioso.
E aí aparece Moisés e eles começam a conversar com Jesus a respeito da morte de Jesus. É a conversa que estava acontecendo entre Moisés, Elias e o Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que Pedro e os que estavam com ele, quer dizer, João e Tiago, estavam carregados de sono. Eles não conseguiam orar com Jesus. Mas quando viram a transfiguração, o que não era mínimo de se esperar, Pedro, João e Tiago ficaram atônitos com aquela transfiguração. E de repente, eles tiveram uma experiência gloriosa. Não bastasse, diz assim, e dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, e aí Pedro, João e Tiago ouviram a seguinte voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mas ele não diz versículo 37. E aconteceu, escute, no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E nessa multidão, um homem clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para teu filho, porque é o único que eu tenho. E um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. Agora versículo 40. Escute. E roguei aos teus discípulos que eu o expulsassem, e eles não puderam. Os irmãos conseguiram compreender o que o texto está passando para nós? Os 12 saíram para fazer a missão. Jesus deu poder para eles expulsar os demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos, pregar o reino de Deus. E eles foram e fizeram e voltaram para Aléia. Passou os tantos dias, Jesus faz uma convocação, um convite para eles: vamos para o monte orar. Naquele monte, na oração, tiveram ali uma experiência gloriosa da transfiguração. E viram Elias e Moisés conversando com o mestre. Ficaram admirados. No dia seguinte, depois de ter descido o monte, um homem chega com seu filho com um espírito imundo, e os discípulos já não puderam mais repreender. Eles estavam carregados de sono, não conseguiram orar, não perderam a salvação, mas não conseguiram cumprir com a missão do ministério, da chamada e do reino, porque não se esforçaram para a oração. Os irmãos conseguem compreender o valor da oração nesse pequeno exemplo da palavra de Deus? Não conseguiram. E Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Trazei-me cá o menino. E quando vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Porém Jesus respondeu, repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e entregou o menino são, curado e liberto ao seu pai. Bendito seja o nome de Jesus. Mas Jesus, como homem, ele pagou o preço naquela oração ali junto àqueles discípulos.
e temos dificuldade de encontrar um tempo para orar. Mas eu creio que Deus, com este assunto, com este tema, com esta palavra que é sua, há de despertar a sua igreja em oração. Para que crentes que aceitaram a Jesus, e ele olhou, quem sabe, quando frequentou pouco a classe dos novos convertidos, ou naqueles primeiros passos da sua fé, mas que de lá para cá, ou faz muito tempo, ele já não sabe mais o que é uma consagração. Já faz muito tempo que não sabe o que é derramar lágrimas diante do Pai. Aleluia. Mas o que faz o crente especial no caminho da oração? Primeiro, quando lhe falta amor. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 44. 5:44. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Os irmãos acompanhem, nós passamos a leitura para que aqueles que nos ouvem através da rádio, por meio da rádio, possam também partilhar da palavra de Deus. Diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Às vezes, alguns crentes pensam, ajoelham e não passa 5, 10 minutos, lhe falta assunto para falar. Deixa eu dizer, o Senhor disse que por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriaria. E quando o amor esfria, já não há mais desejo e vontade de oração. Mas quando existe amor pela família, por exemplo, você tem 1001 motivos para orar. Quando falta amor pelo próximo, quando falta amor pela justiça e se acomoda com a injustiça, queridos, para você ter uma ideia, hoje, segundo as pesquisas, morrem em média 35 pessoas vítimas do suicídio. A pessoa tira a própria vida. Segundo as pesquisas, está morrendo pessoas por meio do suicídio mais do que pessoas com AIDS e com câncer. Sabia disso? E eu pergunto, falta motivo para orar? Não falta. Falta amor. Falta amor. Falta compaixão. Falta misericórdia. Bendito é o nome de Jesus. Uma pesquisa revelou, por exemplo, que 50% dos casais que se divorciam se arrependem da decisão. Também uma pesquisa, 50% eles se arrependem da decisão. Tem motivo para orar? Deixa eu lhe dar mais uma informação, para que você compreenda e veja a necessidade que precisamos ter. No Brasil, o nosso Brasil, esse do qual nós somos cidadãos, patrióticos desta nação. Queridos, só para você ter uma ideia, como que se
sentimento de compaixão. O crente se desvia quando ele não consegue perdoar. Davi, no Salmo 51, ele faz uma oração e aquela oração trata de arrependimento. Davi foi perdoado por Deus, e foi por esse motivo Davi teve uma experiência do que é ser perdoado. Queridos, aleluia, quem já foi perdoado, quem já foi perdoado de verdade, sabe o valor do perdão. Sabe por que Davi perdoou o filho dele? Aquele que tomava todo, aquele que não brincou, não hesitou em momento de matá-lo, mesmo sendo seu pai, porque Davi, aleluia, ele alcançou de Deus o perdão. E quem já recebeu o perdão de Deus, consegue liberar o perdão e pedir ao nome de Jesus. Agora, quem nunca teve a experiência de ser perdoado por Deus, também tem dificuldade de perdoar. Agora, deixa eu dizer algo. Perdão? Perdão é algo sublime. É algo que quem já teve a experiência de ser perdoado por Deus já alcançou e sabe o que é ser perdoado. Cada um pode refletir e saber das suas ofensas, como marcou, como entristeceu de alguma forma um dia, consciente ou ignorância, não importa, mas ofendeu, machucou a santidade de Deus. E um belo dia, você encontra o caminho da humildade, se apresenta para Deus, confessa as ofensas e as falhas, e você começa a sentir algo glorioso na tua alma, e você consegue sentir uma alegria sem igual. É Deus retirando a dificuldade do problema. Nós vamos observar ainda que o crente que é possível, nós não vamos abordar todos os pontos, mas é possível o crente retornar ao teu coração, com certeza. Por exemplo, quando ele se humilha. Quando o crente se humilha, ele encontra o caminho da oração. A palavra de Deus, em Lucas, capítulo de número 18, diz o seguinte, versículo 9, acompanhe a sua Bíblia por gentileza. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo sem duvidar que eram justos, e desprezavam quem? Os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Vamos ver como é que orava? A oração dele era a seguinte: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Presta atenção nessa oração. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Está percebendo a oração? Como é que foi a oração do Senhor? Ele foi para onde? O templo. Ele fazia o quê? Orar. Tá bom. Continua a oração dele. Versículo 12. Jejum 2 vezes na semana. E dou o dízimo de tudo quanto possuo. Essa
tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado na presença de Deus. Como o crente pode retornar para o caminho da oração? Quando o crente obedece à palavra do Senhor. João capítulo 15, versículo 7 vai estar dizendo que quando o crente cumpre e guarda as palavras do Senhor, ele consegue retornar ao caminho da oração. E qual é as palavras do Senhor? Orai e vigiai. Orai sem cessar. Orai pelos vossos inimigos. Deixa eu dizer uma coisa. O inimigo é aquele que você sabe, ele já se declarou, disse com todas as letras, com todos os atos que é inimigo. Não é aquele que faz conta e que fura aqui e esconde lá. Não é isso não. O inimigo que ele está falando aqui é exatamente esse. Amai os vossos inimigos. Eu pergunto. É fácil? Mas Jesus mandou. Jesus mandou amar os inimigos. Se Ele mandou, e se tem em nós amor de Deus no coração, nós somos capazes sim de amar aquele que é declarado nosso inimigo. Queridos, nós estamos falando de oração. E eu ministrei agora há pouco, dizendo que se nós teorizarmos, se apenas teorizar o ensino sobre a oração, é muito fácil de se ouvir e até de falar. Mas praticar a oração é a grande dificuldade. São as perguntas que nós questionamos aqui na administração. Para encerrar, escute, eu me recordo que quando eu entrei pela primeira vez, ainda da adolescência para a juventude, entrei pela primeira vez em uma igreja, em um templo da Assembleia de Deus onde eu morava. E eu me recordo que há 2 décadas e alguns anos atrás, a igreja tinha um hábito lindo e maravilhoso de orar. Agora escute, esse ministro nunca tinha entrado numa igreja antes, só quando ele foi batizado nas águas na igreja católica, quando era criança, ele não sabia por que estava sendo molhado. E de repente este rapaz entra na igreja e a igreja estava toda de joelho orando aquele de oração. E quando eu entrei, eu recebi uma mensagem sem ninguém falar nada. Qual foi a mensagem? A igreja toda estava de joelhos. E este rapaz sentou no último banco, como é comum aos visitantes. Lá no último banco, se incomodou de ficar sentado porque a igreja estava de joelhos. E este rapaz dobrou os joelhos. E ao dobrar os joelhos, ao se passar 5 a 7 minutos, nunca tinha feito oração nenhuma. De repente, esse rapaz começa a chorar. Começa a chorar, sentindo gozo com alegria. E onde este rapaz entende que foi o Espírito Santo de Deus que visitou a vida dele. E naquele dia, porque a igreja orava, esse rapaz no mesmo dia entregou a vida a Cristo. E até hoje serve ao Senhor nosso Deus. Porque a igreja estava orando, a igreja
Eu fiquei uma época desempregado. E eu estava atrás de trabalho, não era de emprego não, era atrás de trabalho. E eu fui para a igreja agora. E ali já no período de novo convertido. Cheguei na igreja, o ato da igreja, oração de joelho. É meia hora, até hoje. Se Deus nos permitir, até a volta de Jesus não muda. Não muda, queridos, amém? Alguém pode mudar, mas a igreja não vai mudar. Porque isso é uma bênção para a igreja e para a vida dos crentes de Jesus. E eu estou orando ali. E naquela oração, eu fiz um voto com Deus. A igreja subsede de Porto Velho estava sendo coberta há muito tempo atrás. E uma telha custava R$130 e eu estava desempregado. O salário mínimo era R$150. E eu fiz um voto na minha oração. E eu não esqueço essa experiência, porque quando nós estávamos orando ali de joelho, e acabei de fazer o voto de dar uma telha, o pastor já deu lançado a proposta, uma telha comprida, enfim. De repente, eu estou orando, chorando, acabei de fechar a boca e fazer o voto, na hora. Aí o diabo dizendo assim, toca no meu ombro, me chamou, eu tenho que chamar para fora. Oh, mas quem será? Sai lá para fora. Quando eu saio, o contador do escritório me chamando para trabalhar nesse escritório. Você dá glória a Deus? Até hoje eu estou precisando. Aí deixa eu dizer, primeiro salário, eu volto. Quanto é a telha? R$130. Está aqui a telha. Diz R$15. Está aqui o escrito. Você foi quanto? Sim. Aí eu fui gastar alegre, felizmente, teu nome. Aí eu pensei que esse aqui está garantido para a obra do Senhor Jesus. Queridos, a oração é o caminho da vitória. Quando o crente ora, a palavra de Deus diz, passei o ano. A palavra de Deus diz que ele recompensará. Sabe o que é recompensa? Ele vai te dar poder para poder orar pelo teu marido, que pede comigo em nome de Jesus. Ele vai te dar poder para orar pelo teu filho. Ele vai te dar poder para abrir as portas do emprego. Ele vai te dar poder para você ter graça para vencer a tentação. Ele vai te dar graça para você vencer as tempestades, as lutas, as tribulações dessa vida. Mas você tem que orar. Tem que orar, tem que falar com ele, precisa falar com ele. Quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Quero orar por você. Creio que Deus tem falado no teu coração nessa noite a respeito de retornar para o caminho da oração. Você sabe que você orava mais. Você sabe que já teve bastante experiências com o Senhor na oração. Você sabe que Deus já te livrou. Você sabe que Deus já abriu muitas portas. Você sabe que